Globo Esporte chegando e, Atlético volta aos treinos em 12 dias. Tem toda uma pré-temporada pela frente e, por enquanto, nada de treinador. O Natal já foi embora. O Ano Novo tá logo ali. E uma dúvida segue atormentando a cabeça do atleticano. Quem vai ser o técnico do time na próxima temporada? Não tem notícia do Atlético, o time segue atrás de um treinador. Já são 24 dias desde a saída de Gabriel Milito. E a busca por um novo comandante virou novela. O Atlético está muito próximo de fechar essa negociação com o Luiz Castro. O Santos anunciou o treinador português como o novo técnico do time para 2025. Você precisa dizer o mais rápido possível para os jogadores e para a torcida como vai ser o seu time para a próxima temporada. E o Galo está ficando um pouquinho atrás com relação a isso. Atlético e Grêmio são os únicos times da Série A do Brasileiro que ainda não tem treinador para 2025. Mas o Clube Gaúcho já encaminhou a contratação de Gustavo Quinteiros. Nós estamos com as tratativas bem avançadas com o possível treinador. E o Galo segue à procura de um. É o perfil treinador que seja agressivo, que gosta de jogar para frente, né? Um futebol moderno, com muita pressão, com futebol protagonista. Na última vez que buscou um técnico, o clube teve um aliado, o Centro de Informação do Galo, o SIGA. Departamento que reúne informações sobre atletas e treinadores do mundo todo. A contratação do argentino Gabriel Milito foi a primeira que o SIGA teve participação ativa no processo. Foi um processo bem robusto, bem profundo, para a gente chegar no nome dele. Baseado em dados, baseado no que a gente viu dos times dele e acreditava que ele poderia implementar no nosso grupo. Os 14 profissionais do SIGA fazem um trabalho conjunto com o departamento de futebol. Eu e o Vitor, a gente faz uma dupla aqui no departamento de futebol, no que diz respeito aos negócios, no que diz respeito ao convencimento dos donos das decisões que a gente acha que são as mais apropriadas, né? Processo que segue para a escolha de um comandante que tenha o melhor perfil para dirigir o Galo na próxima temporada. Nós temos que apresentar o nosso projeto, o que a gente espera de um trabalho dentro do clube, para ver sim se aí faz sentido para os perfis que a gente seleciona. Quando conseguir contratar o novo treinador, vai poder planejar melhor o ano. E no fim do dia a gente sabe, se for campeão, vai ser elogiado, se não for, vai ser criticado. Isso é inevitável, a gente tem que aprender a lidar e seguir adiante. Não tem jeito, tá todo mundo apreensivo para saber qual vai ser o nome do comandante do Atlético na próxima temporada. É mais, Rezendão. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos que nos acompanham no sabadão aqui do Rádio Esportes. Olha, Thiago, o Arthur Jorge, a gente já tinha informação que ele possivelmente não permaneceria no Botafogo. No dia depois, né, que o Milito saiu do Atlético, a gente até trouxe que o Atlético monitorava a situação do Arthur Jorge. Naquela época ali, todo mundo se assustou, né, porque ele tinha ainda pela frente o Mundial de Clubes, mas a grana tá vindo forte, né, pelo que a gente pôde apurar, pelo que a gente pôde observar aí das notícias, lá do futebol do Catar, né, para o Arthur Jorge. O Al Rayyan estaria oferecendo 3 vezes o que ele recebe no Botafogo. O Al Rayyan é o clube que era do Crespo, né? Que até chegou a rodar aí como possível técnico do Grêmio, teve nomes aqui no futebol brasileiro. Olha, a multa, só a multa que o Al Rayyan vai pagar é de 2 milhões de euros, quase 15 milhões de reais. O Al Rayyan vai pagar a multa para tirar o Arthur Jorge. Aí você imagina, né? O que vem pro bolso dele para morar lá no Catar e ser comandante do Al Rayyan, Cláudio Rezende. Até porque o Textor não estava querendo liberá-lo, né? Mas agora, aí vem essa grana toda. Deixa eu fazer um relato aqui, viu, Cláudio? Me perdoe a interrupção. Vai. Simões, nós estivemos no CT do Al Rayyan. Você vai se lembrar? Cobrindo. Aliás, acho que você não foi comigo. Quem foi comigo foi Wellington. Bom, enfim, eu estive no CT do Al Rayyan. É de uma simplicidade. Os caras gastam, né, uma fortuna com jogador, com treinador, e a infraestrutura. Agora tem os estádios da Copa do Mundo, mas eles não usam, em grande medida, os clubes do Catar não jogam nos estádios de Copa do Mundo, usam outros estádios, né, porque não tem a demanda de público, mas é um CT onde a seleção brasileira treinava mesmo é um estádio, é muito usado. Que era um estádio para 2, 3 mil pessoas, e eles não usam
os grandes estádios da Copa do Mundo de 2022. E os caras investem demais e aí fica impossível competir, né, Cláudio? Fica difícil, né? Logicamente que se tivesse condições, o Atlético tinha sim o Arthur Jorge no radar, mas esse nome aí tá muito distante pela questão financeira. E eu destacava em manchete, Thiago, a apuração nas últimas horas sobre o treinador do Atlético. Ontem à tarde começou a surgir, chegou pra gente que poderia ter uma reviravolta no caso Tite. Nossa. Mas o Tite continua com a ideia de não trabalhar no futebol brasileiro e de nem trabalhar nesse primeiro semestre. Ele tá esperando mesmo o início da temporada europeia no meio do ano. Então o Tite tá descartado no Atlético. Até o nome dele internamente é bem avaliado, viu, Thiago? Mas ele não quer trabalhar no futebol brasileiro. Quando eu soltei o nome do Tite nas redes sociais, impressionante, hein, a rejeição. Incrível, a rejeição, Cláudio. é muito grande. Impressionante. Olha, Oliveira, Alexandre Simões, eu até tive a oportunidade de conviver com o Tite, né, nessa Copa do Mundo 2022. Um cara super educado, gentil, gostei muito mesmo, sabe? E do trabalho dele na seleção brasileira também. Não acho que foi um trabalho ruim, mas no Flamengo ele foi muito mal. E a torcida do Atlético, e eu vou chamar o Simões pra roda, porque o Ale Oliveira não conviveu com o torcedor a essa época, muito menos o Atlético. O Tite foi responsável direto pelo rebaixamento do Atlético aquele ano. E que coisa, Simões, tanto tempo depois, a torcida do Galo não esquece. Cláudio citou aí quando a Itatiaia publicou nas redes sociais, você vai nos comentários, mas é uma rejeição. Eu até entendo, né? O cara que rebaixou o time lá atrás, mas tanto tempo depois, né? E óbvio que o Tite evoluiu como treinador, como pessoa, enfim. A torcida do Atlético não engole o Tite não, viu, Simões? Pois é interessante, né, o Thiago, porque ali em 2005, se a gente for considerar os grandes títulos, o Tite tinha só a Copa do Brasil de 2001 com o Grêmio, né? Ele ganhou em cima do Corinthians. Depois disso o cara ganhou Brasileiro, ganhou Libertadores, ganhou Mundial, ganhou 2 Copas do mais Mundo. Copa do Brasil. Jogou 2 Copas do Mundo. O Brasil comandou o Brasil em duas Copas do Mundo, quer dizer. E eu considero o Tite hoje o melhor treinador brasileiro em atividade, né? Mas essa questão do torcedor, a gente não pode deixar de lado também, até porque foi um trauma muito grande aquela queda do Atlético em 2005 para a Série B do Campeonato Brasileiro. Queda que eu discordo, no próximo intervalo interativo eu vou dizer por quê, mas eu acho que é fruto disso, embora o Tite seja outro treinador, vão ser 20 anos, né? Ano que vem. E o Tite evoluiu demais na carreira dele e se transformou num cara realmente com um nível elevado. Mas eu não sei se é só. Tem muita gente, é mais jovem, né? Eu acho que tem muita gente na rede social que pega uma birra do Tite da seleção e também desse último trabalho no Flamengo aí também, né? O Elvésio Baeta tá dizendo, só cogitar o Tite já é um castigo pra torcida do Atlético, pelo amor de Deus. E são muitos comentários contra a chegada do Tite para ser técnico do Atlético. Mas você sabe, você falou, e eu super respeito, como disse aí o Simões, né? A opinião da torcida e tal. E sei desse caso do rebaixamento, como sei também da rejeição do Renato Gaúcho e tal. Mas só que já tá tão difícil você conseguir um bom treinador, né? Um bom treinador, porque pra pegar qualquer um, o Galo já podia ter pego. Mas tá tentando escolher um nome que venha pra fazer a diferença, né? Mas é que já é tão difícil você limitar, não, mas esse teve esse caso há 20 anos atrás, mas esse quando jogava, esse quando... aí daqui a pouco não vai sobrar ninguém, meu. Bom, não vai sobrar ninguém. Porque eu considero, sim, o Tite um bom treinador, embora realmente acho que ele poderia ter feito muito melhor nas 2 Copas do Mundo. O processo todo foi muito bem feito. Nas 2 Copas, realmente eu acho que ele poderia ter feito um trabalho melhor. E considero o Renato também um bom nome. Mas se for colocar obstáculo em todos os nomes que aparecer, aí vai ficar mais difícil, né, Tiagão? Porque você vai diminuindo demais as possibilidades, né? Que já são pouquíssimas em função do mercado mesmo, né? Da cultura. O Atlético até hoje de manhã era o único time da Série A ainda sem técnico. O Botafogo ainda não oficializou, mas tudo leva a crer que vai ficar também sem treinador. O Grêmio não oficializou, mas já tá bem próximo, né? O Gustavo Quinteiros, técnico do Vélez também, deve assumir o Grêmio. Ô, Cláudio. O detalhe, né, Thiago? Outro nome riscado pelo Galo é o Matias Almeida, o argentino. Sinceramente, não conheço o trabalho dele, né? Ele tá lá no AEK do futebol da Grécia e ele apareceu pelo SIGA, pelo Centro de Informação do Atlético. O SIGA faz um monitoramento aí, não só de jogador, mas de técnicos.
E eles indicaram, pelo perfil que o Atlético quer, treinador ofensivo, com proposta de jogo, com a ideia do clube, ele apareceu. Só que ele foi consultado, Thiago, e não vai deixar o futebol europeu neste momento. É o 4º colocado lá no futebol grego, já está há alguns anos por lá. Pra quem não se lembra, é um meio-campista, né? Jogou como meia. Nossa, argentino. Batia para um caramba. Esse era aquele argentino mesmo, volantão, né? O Almeida. Mas era bom jogador. Almeida com Y, né? No estilo argentino, sim, né? Volante o Simão já gosta. Mas é um técnico que sai um pouco do perfil do Atlético, né? Assim, de experiente, um treinador que chegaria mais como uma aposta aqui no futebol brasileiro. E outro argentino. Ele foi campeão na Grécia na temporada 22-23, se eu não me engano, Cláudio, com o EK, que é um time médio lá do futebol grego, né? Exato. E seria um movimento parecido com o que fez o Palmeiras com o Abel, né? Pegando de exemplo, o Abel veio da Grécia e deu muito certo no Palmeiras. Mas ele falou que não vem nesse momento. E então o Galo risca também, pelo menos por enquanto, né? E aí o torcedor vai ficando desesperado, né, Thiago? Vai ficando preocupado. O Galo não traz treinador. Já estamos chegando aí na reta final de 2024. E, como eu já destacava aqui na Itatiaia ontem, ninguém no clube crava, né, pra gente. Vai chegar um técnico até a virada do ano. Não dá pra cravar, até porque o Galo não tem ninguém muito engatilhado, pelo menos o que a gente tá observando aí na apuração, né, Thiago? A gente nem lembra, né, Thiagão e amigos, é que o Abel foi lá pra 5ª opção do Palmeiras. Passou longe de ser a primeira opção. O Palmeiras foi buscando ali alguns nomes, também tomou alguns não, né? Tentou Jorge Jesus. Exatamente, e aí depois, lá pra 5ª opção que chegou o Abel e hoje se transformou no maior treinador da história do clube. E interessante, né? O português que veio e ficou, né? Porque, o Jorge Jesus veio pro Flamengo, deu uma banana, foi embora. O Luiz Castro ano passado. O Luiz Castro no Botafogo, deu uma banana e foi embora. O Vitor Pereira teve a história da sogra, né? O Arthur Jorge agora no Botafogo. O Arthur Jorge, né? O Caixinha que também, mas não deu certo, não deu nada. Mas normalmente é uma ponte, né? A impressão que passa é muito disso, né? De que os caras vêm aqui meio que achando que estão fazendo favor e é um estágio, né? É um estágio da carreira. Mas quando aparece alguma coisa, a turma voa sem pensar duas vezes, né? Ô Cláudio Rezende, eu quero agradecer aqui a audiência nossa, né? No rádio, no site aplicativo, mas no YouTube. Mais de 9.000 pessoas neste sabadão acompanhando o Rádio Esportes. Audiência estupenda também aos sábados aqui no programa. Ô Cláudio, tá difícil pensar esse nome para treinador do Atlético, né? Eu não sei se a diretoria, você falou aí de prazo, é muito ruim começar a temporada sem ter o seu treinador oficial. Mas vai que, será que cogita, bom, o Lucas começa aí, primeiro jogo já é um Atlético Cruzeiro, dá certo, o Lucas vai aqui, ou não? É completamente descartada a hipótese do Lucas Gonçalves, interino, há muitos anos no Galo, ser o comandante pro restante da temporada, seria algo só mesmo ocasional? Seria só se desse tudo errado mesmo, o Atlético tem a intenção de ter um treinador já pro início da temporada, Thiago. Agora, como o Atlético tem o Campeonato Mineiro aí, vai iniciar, né, com um time sub-20 por conta da pré-temporada lá nos Estados Unidos. Vamos ver, né? O Atlético também não quer trazer treinador, como disse o Alê, por trazer. Qualquer um você traz, tem vários nomes aí. Agora o Galo tem um perfil, tá com essa ideia, tanto que tem alguns nomes do futebol brasileiro. Por exemplo, o Galo não avançou com o Cuca, não chegou a procurar até agora o Renato Gaúcho, são nomes de treinadores experientes, né? E por Mas enquanto, eu acho que pra esses dois já deu um recado, viu, diretoria? Já deu um recado. Falou, não serve, né, Simões? Se o Atlético recorrer ao Cuca e ao Renato Gaúcho, eles mesmos vão saber. É absoluta falta de convicção. Que os caras estão aí já parados, o atleta tá indo pra um mês sem técnico. Se vier um dos dois, eu acho que eu nem sou contra, que eu acho até. Não, mas eu acho que o Cuca gosto. Não, viu, meu? O Cuca eu acho que tem uma questão aí que é maior. Tá, mas aí se você traz o Cuca agora, um mês depois, você tá dando um recado, você não tinha convicção nenhuma, porque você poderia ter trazido o Cuca e já preparar o projeto. É que eu acho que o time. Eu acho que a direção tem convicção com relação ao nome do Cuca. É que a rejeição faz com que ela pense 10 vezes, né? A rejeição é da lacração, né? Porque a torcida do Atlético adora o Cuca. Acho que até com relação a patrocinadores, parceiros, eu acho que é mais nessa questão. Mas assim sendo, você traz o Cuca em janeiro, você poderia ter comprado a briga há mais tempo. Também. Eu estou dizendo, Concordo. É que, assim, o que você está falando, e eu acho que tem tudo a ver, assim, vamos tentar outros nomes, senão a gente compra a briga. Aí é o restoio. A paiada do Natal. No dia seguinte é a paiada. Mas eu gosto muito do trabalho do Cuca, sim. Acho que, embora tenha as doideiras dele aí, né?
Eu gosto muito do trabalho. Bom, é o maior treinador da história do clube, né? Ô Simões, começar o ano com o Lucas Gonçalves seria muita irresponsabilidade? As pessoas dizem que ele é muito jovem, ele não vai conseguir mandar no elenco. Pô, você tem um Éder Aleixo lá dentro que pode ajudar o Lucas nessa administração. Seria muita loucura começar o ano com o interino, Simões? O Thiago, é interessante assim, como que o jogador é o ponto principal dessa história. Eu vou explicar por quê. Naquele momento áureo do Atlético, né, que foi dos anos 80, por exemplo, né, que foi ex-campeão mineiro, o Atlético, se você for pegar, ele teve na sua maioria de tempo treinadores aqui do futebol mineiro mesmo. Treinadores do futebol mineiro mesmo, tentou trazer o Rubens Minelli em 84, foi um fracasso total e absoluto, tá? Tentou trazer o Paulinho de Almeida, que foi o treinador da época, assim, mais ou menos, também não conseguiu. O Carlos Alberto Silva também não era o treinador da moda. Os grandes momentos do Atlético foram todos eles vividos com os treinadores locais mesmo. Tipo o Wilton Chaves, tipo o Procópio, era essa... E se tem um plano pra você trazer o Lucas Gonçalves e esperar até maio pro Luiz Castro ficar liberado lá no... mas aí eu acho que isso tem que ser bem colocado, bem explicado, né? E bem detalhado, né? Agora... Seria loucura também? Ô Thiago, eu acho que loucura não seria, tá? Loucura não seria diante do mercado que a gente tem. Eu não sei se o Renato Gaúcho quer trabalhar, né? Mas o Simões, o Atlético não cogitou esses caras. Não, a gente não sabe se cogitou e o cara falou que não quer tirar um ano sabático. Mas então tá fora, porque ele tá desempregado, o Atlético precisa de técnico e os caras não deu liga, então esquece, já tem um mês. Esquece o Cuca e o Renato Gaúcho. O problema disso tudo aí, Thiago, sem técnico, o Galo também tem que buscar reforço, né? O Galo tá com o pé no freio, porque... Mas e se o Luiz Castro, olha aqui, é um devaneio. Aqui não são uma ilusão. Ô Luiz Castro, vamos deixar tudo alinhadinho, você começa a participar aqui do projeto, o Lucas vai tocando, maio você vem e assume. Começa Brasileiro. Seria muita loucura minha? Seria, mas já tô acostumado. Até porque o Brasileiro começa no final de março, né? Então se você traz o cara em maio, ele já vai ter aí quanto tempo? Muitas rodadas, né? E a montagem do elenco também, né? É claro que nesse momento... Mas e se ele participa, tipo, dando uma consultoria, isso aqui serve, não dá, né? Sem estar no dia a dia? Muito tempo aí que... Já tá batendo muito diferente. Essa ideia minha já bater o desespero também, né? Mas, Thiago, pensa bem, o Campeonato Brasileiro começa em março. Final de março. O cara chegaria em maio. Aí outra, você não vai treinar o time pro início do campeonato. Não. Cada um pensa o futebol de uma maneira. Não faz, né? Fica lá no CM, lá montando o time. Não tem chance, não. Precisa contratar e eu acho que já tá passando da hora. Né? Precisa contratar e já tá passando. A gente entende que o mercado realmente não é aquela coisa que já foi, né? Num passado recente do futebol brasileiro, os times ficavam sem treinador e tinham muitas opções. A gente está vivendo um movimento muito complicado, mas já é uma urgência do Atlético anunciar o treinador até para poder se colocar no mercado. E a gente não sabe se está no mercado também, já tem algumas coisas engatilhadas e não está anunciando pela ausência do treinador. Vou dizer uma coisa, abre aspas, tá estranho. Tá muito estranho. O Cláudio Rezende, a água já tá batendo no pescoço. Você me conta já como é que fica a reapresentação do Atlético. Sim. Que dia o Galo começa a se preparar para a temporada que já tem de cara um super clássico lá nos States, Rezendão. Daqui a pouquinho a gente fala então sobre essa situação aí, Thiago, e também vamos projetar nesse torneio dos Estados Unidos o início do ano do Galo, vai jogar onde, né? Sem a Arena MRV, daqui a pouquinho os detalhes aqui desse início de ano do Atlético de 2025, Thiago.